estou aqui na APP Sindicato conversando com a professora Helena, que é presidente aqui da APP, e vai falar sobre homeschooling. É isso mesmo, o nome é americano porque o tipo de educação é americana, mas eu acho que não vai colar muito bem no Brasil. O que seria esta proposta e como é que está o estado do Paraná em relação a isso? Olá, Daniane, ouvintes. Homeschooling. Essa palavra realmente eu estava conversando aqui com a Daniane. Home em inglês significa casa, schooling, o ensino, né? Então, o ensino em casa. Essa proposta, Daniane, do homeschooling, ela foi aprovada agora recentemente na Assembleia Legislativa do Paraná. O governo, então, do Paraná aprova como sendo uma modalidade possível para o Estado. Esse tipo de estudo, então, o aluno estudaria em casa com os pais, né? Fazia os exercícios, as atividades e depois algumas atividades na escola e pronto, já era assim. Então a pessoa não iria para a escola. Diferente do sistema que estava sendo adotado na pandemia. Isso, a educação é por conta dos pais, não da escola. Exato. Então, o homeschooling, ele vem sendo conversado, né, inclusive no governo federal, né? Foi proposto isso também, e agora aprovado aqui no Paraná. E nós, da PP Sindicato, nós nos posicionamos contra o homeschooling por várias questões. Em primeiro lugar, a pandemia está passando, nós estamos num período da vacinação, né? Graças a Deus, a maioria da população está vacinada. Acreditamos que até o final do ano, né, 100% ou quase 100% da população esteja vacinada e nós podemos retornar tranquilamente para a escola. E a escola é o local para a criança estudar. Por quê? Porque na escola a criança vai socializar, ela vai conhecer outras pessoas, ela vai ter o contato com o diferente e é muito importante a interação da criança com outras pessoas, com outras crianças, com outras maneiras de viver. Na casa, os pais eles não têm uma formação total para toda a formação da criança. Vamos pensar, por exemplo, assim, mesmo que seja uma criança, que os pais sejam professores, eu sou professora, mas a minha especialidade, Daniane, é de língua portuguesa e também língua inglesa. Então, digamos que eu vou ter que trabalhar com meus filhos, e a área de matemática? E a área, né, principalmente de química, de física, de biologia, que são áreas mais específicas. Como que meus filhos, eu ensinaria meus filhos? Então, nós pensamos que hoje a escola ela é organizada e nós temos as especialidades, nós temos professores que são formados, que têm uma formação acadêmica, que foram para a faculdade, que estudam nas diversas áreas do conhecimento. E os pais, por mais boa vontade que tenham, não vai ter essa formação para trabalhar com os alunos. Então, além da interação que a criança tem na escola, que ele precisa para ele crescer, se desenvolver, porque quando é adulto essa criança, né, ele não vai viver dentro de casa apenas, ele vai viver na sociedade. E na sociedade nós temos que conviver com os diferentes, nós temos que conviver com a diversidade, e isso que faz na educação, e é isso que a escola proporciona. Então, o lugar da criança aprender é na escola, é junto com seus colegas, e o homeschooling é uma possibilidade que, inclusive, foi não oficialmente, mas na pandemia os pais ficaram ensinando seus filhos. E nós temos grandes relatos de dificuldade de muitos pais de entenderem, às vezes, conceitos básicos que as crianças traziam. E não é porque o pai não sabe. O aprendizado, o conhecimento, ele é muito vasto, né? Então, nós precisamos de pessoas especializadas e também não só a preparação para o conhecimento. As pessoas precisam também do jeito de ensinar. E o professor, ele tem já o jeito de ensinar, de ir mostrando cada conceito para as crianças. Então, o homeschooling, para nós, é um retrocesso. É como se a gente estivesse voltando, Daniane, lá no passado, lá no século XIX, antes que as escolas
estivessem aqui no nosso meio e que a criança só tinha jeito de aprender com os pais, que não existiam as escolas organizadas, não existiam professores especialistas, e hoje nós temos. Para que nós vamos, então, deixar que pessoas especializadas, que já têm esse conhecimento, deixar de lado isso para o conhecimento do nosso filho e deixar que a educação familiar, ela é muito importante? Não é que... Vamos pensar o seguinte, a função da família realmente é muito importante na formação do filho. O pai, a mãe, todo o conhecimento, mas o conhecimento acadêmico, o conhecimento da ciência, o conhecimento formal que a escola ensina é função da escola e não dos pais. Com informações direto aqui da PP Sindicato, Daniele Souza para a RCFM.